Deus quer dirigir você. Deus quer encontrar você. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, do capítulo de número 15 e o verso de número 21. Todos encontraram? Glória a Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para aos lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Seus discípulos aproximaram-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo o que tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Obrigado, pode estar sentado, irmão, em nome de Jesus. Queridos, eu quero nesta noite meditar contigo sobre duas mesas. Eu quero pensar contigo sobre a mesa da lei e a mesa da graça. Jesus, ele está introduzindo esse assunto quando ele está já dando várias experiências com ensino, palavras de ensino aos seus discípulos. E eles talvez estão, sem entender algumas questões que Jesus está replicando, tomando. Jesus começa a ter atitude que eles não conseguem entender, como por exemplo, aquela mulher que é interpelada lá na beira do poço, uma outra mulher samaritana, tantas outras pessoas, um centurião. E eles não conseguem talvez entender esse contato que Jesus está tendo com outras pessoas que não são judeus. Mas agora Jesus toma um destino talvez que a Bíblia não nos dá conta de aonde Jesus foi. O fato é que Jesus está ao norte da Galileia, que era a sua casa, Cafarnaum, ou da cidade que ele nasceu. Ele está ao norte, ele está indo para a Síria romana. Ele está saindo quase praticamente dos termos de Israel. Na verdade, se a gente olhar, considerando os estados, ele já saiu dos termos de Israel, porque a parte da península, da Fenícia, que era naquela época, ela já não era governada por Herodes, então não era mais aquele termo de Israel, de certa forma, e ele já estava em outras terras assim pregando, e ele estava ensinando os seus discípulos, tendo contato com tantas pessoas diferentes, e eles não estão entendendo aquilo que está acontecendo. Aí Jesus, eu penso que o Senhor Deus, ele move uma mulher a ir ao encontro dele, e olha como a notícia correu rápido, porque não tinha WhatsApp, não tinha, irmãos, internet, não tinha rádio, não tinha nenhum dos meios e possibilidades que nós temos hoje. Mas essa mulher veio de uma cidade de longe encontrar com Jesus. Então, por certos milagres que Jesus está fazendo entre os samaritanos, nas cidades dos samaritanos, é algo que está comunicando longe. Agora Deus vai aproveitar esta circunstância, esta boa circunstância de uma mulher
com esperança no seu coração de a sua filha ficar curada, porque o texto é claro, a sua filha, ela estava miseravelmente, há um textos que dizem endemoniada, e esse é um fato. Existe enfermidade que ela não é física, existe enfermidade que ataca o nosso corpo, que ela é uma seta do inimigo, ela é do mundo espiritual, ela não é com a oração, com a unção, com o óleo que vai sair. E existe casta de demônios, o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, que só sai na base de jejum e oração. Tem enfermidade que você vai no médico, ele não encontra. Você vai no outro médico, ele não encontra. Você faz um exame, não acha. Você faz outro exame, não acha. Tenha certeza, isso é uma enfermidade que ela nasceu no mundo espiritual. Ou é no mundo espiritual opressor que está nos ares, ou é no mundo espiritual da tua mente. Porque existem 3 áreas de batalha do homem que ele é afetado. A primeira é a área do seu trabalho, segunda área da sua família, terceira área da sua mente. Nós somos bombardeados dentro da nossa mente. Nós somos bombardeados dentro da nossa mente. Essa semana eu recebi com muito pesar no coração e orei pela família. Um cantor muito famoso no passado, evangélico, o filho dele deu depressão e passou por um processo de infarto, restabeleceu. 30 dias depois dele curar do infarto, ele se suicidou. Sexta-feira. Um ataque espiritual brutal no mundo espiritual que afetou a mente daquele rapaz. Entrou no corpo e adoeceu o corpo. Então, se tu conhece alguém, você tem que orar pela essa pessoa. E se você pode chegar perto dela, colocar as mãos e dizer: o sangue de Jesus tem poder. Você é liberto em nome de Jesus Cristo. Convidar ela para vir na tarde da vitória, trazer aos cultos de oração, trazer aos cultos, trazer a um dos nossos pastores, receber uma palavra de aconselhamento, uma palavra de oração e uma palavra de poder, porque o evangelho é poder. Amém? Você crê assim? Jesus Cristo encontra com essa mulher que vem, Ciro Fenícia. Ela vem das partes de Tiro e Sidom, a sua filha está endemoniada, e ela encontra Jesus Cristo interpelada, e ela começa a gritar. O texto os irmãos leram comigo, e ela grita: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, coisa boa, porque ela já reconhece a deidade de Jesus, ela já reconhece Jesus Cristo como aquele que é descendente direto de reis, aquele que veio estabelecer um reino, a autoridade. Ela já deu legalidade espiritual para Jesus. Às vezes a gente quer receber um milagre na nossa casa, mas a gente não dá legalidade espiritual a Jesus. Não tem como o poder de Deus operar quando a legalidade ela está na mão do adversário. Você tem que tomar da mão do adversário e colocar nas mãos do Senhor e dar autoridade a quem é de direito, e ela deu autoridade a quem era de direito. Jesus Cristo, o filho de Davi, o descendente de reis, que veio estabelecer o reino. Mas observe, Jesus não presta atenção para ela. Mas aí que vocês observam que Jesus vai usar uma metáfora. Jesus vai usar a metáfora da mesa, de um senhor comendo a mesa. E Jesus olha e diz, não diz nada. Ele escuta tanto quanto dos outros e não fala nada. Mas daqui a pouco alguém se incomoda, talvez Mateus, talvez Lucas, eu não sei quem estava com ele, ou todos, ou quem sabe uma das mulheres que seguia Jesus. Agora alguém diz: Jesus, despede que vem gritando atrás de nós. Mas Jesus não dá conta, ele não fala nada. Até que de repente alguém começa a interpelar um pouco mais, e Jesus vai agora a um nível que talvez ninguém esperava de Jesus, que era amor, que refletia amor, que refletia compaixão, que refletia bondade. Jesus olha para os seus discípulos e diz: não é bom colocar fora aquilo que veio para os filhos da casa de Israel. Não é bom jogar fora aquilo que é da mesa dos filhos de Israel.
E Jesus vai começar a clarear a mensagem dele. E Jesus não está falando de uma mesa normal, de uma mesa romana, que é aquela que nós utilizamos hoje, a grega romana. Ele não está falando de uma mesa judia, de deitar-se, comer ali deitado, não. Jesus está falando de uma mesa espiritual, que havia sido instituída há um tempo atrás. Uma mesa que para sentar nela só poderia sentar aquele que tinha legalidade e autorização. E até então ninguém tinha legalidade e autorização, a não ser quem fosse descendente direto de Abraão. Se você olhar comigo e observar o texto que está lá em Apocalipse capítulo número 3, o Senhor vai falar a uma igreja, mas uma comunidade judia que está dentro daquela cidade. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele mesa, e ele ceará comigo na mesa. Vai se propiciar, vai tomar conta de tudo que eu tenho para oferecer, mas também vai poder ter liberdade de ter suas orações respondidas. E é isso que o Senhor está falando. Essa mulher não tem legalidade para sentar e pedir nada, não tem legalidade moral, não tem legalidade espiritual, não tem legalidade, não é do povo de Israel, não é salvação para ela. Mas isso era o que dizia a lei. A lei era um conjunto de regras, era um conjunto de preceitos que ele foi estabelecido quando o Senhor leva Moisés ao Monte Sinai, e ali o Senhor vai começar a revelar o projeto que havia descortinado para Abraão, de tornar uma nação santa, uma nação teocrática, governada pelo próprio Deus, governada pelo próprio Senhor. Então nós vamos observar que o Senhor estabeleceu uma aliança. E esta aliança era uma aliança que era direto do próprio Deus governando um povo. E esse povo podia buscar a Deus, encontrar a Ele. Por outro seguinte, Ele estaria encontrando esse povo. Não é que o mundo estaria perdido, todas as pessoas iriam para o inferno, não. Qualquer pessoa que desejasse salvação, ela tinha que entrar nos preceitos judaicos. Ela deveria obedecer à lei ou os 613 mandamentos da lei oral, ou ela seguia os preceitos da lei cerimonial, da lei mosaica, ou ela começava a observar aquilo que os rabinos estavam ensinando, obedecia o que os profetas falavam, e aí ela poderia, quem sabe, oferecer um sacrifício, oferecer perdão, ter fé em Deus, e quem sabe ela seria salva. Não havia muita expectativa, mas não havia certeza de salvação. Irmão, foi por isso que Jesus Cristo veio à terra, para não nos dar expectativa. Ele veio para nos dar certeza de vida eterna, certeza de salvação, certeza de perdão. Por isso que Isaías diz: dos teus pecados eu mesmo não me lembrarei mais, mas todavia quando assim o pedires, eu te lançarei no mar do esquecimento. Jesus Cristo é o cumprimento dessa palavra profética liberada, em que nós temos acesso direto com o Pai, e nós podemos pedir perdão, seja qual for o nosso pecado, e esse pecado passa a não existir mais, porque Ele mesmo nos perdoou. Aleluia! Jesus veio para isso. Mas eram os judeus que sentavam à mesa. Se alguém quisesse se tornar participante das bênçãos de Deus, teria que se agregar aos judeus. Mas a lei, ela era radical. A lei dizia: não pode. A lei dizia: vamos confirmar aquilo que o homem fala, dente por dente, olho por olho. A lei excluía, era exclusivista. E se você não conseguisse fazer o ritual anual, então quer dizer que você não tinha perdão. E se tu morresse naquele ano, tu estava perdido. Se você desobedecesse o ano do jubileu, não devolvesse aos pobres aquilo que tu tinha tomado por pagamento,
tudo certo. Não, tu perdeu. A lei dizia, se você não conseguisse cumprir de certa forma, correto, tudo aquilo que estava escrito, os preceitos, você havia anulado todo o teu sacrifício, perdeu teu tempo. E Jesus está em cima desta mesa, então está mostrando para os seus discípulos o quão duro era a lei. Era sem misericórdia. Tu podia clamar o que você quisesse, mas se você não se enquadrasse no perfil, já era, não tinha condições. Eles começaram a entender este processo, quando eles começaram a sentir a dor daquela mulher. O que leva uma mulher a caminhar longe, sem recurso para pedir ajuda? Então esta mulher estava sendo movida de uma dor. Eu olho para as irmãs que são mães, e eu imagino a dor que esta mulher estava carregando nos seus ombros, pedindo a ajuda de Jesus, e todo mundo sentindo dó dela, mas ninguém podia ajudar, porque só tinha um que podia ajudar, mas não estava dando ouvido para ela. Jesus estava mostrando aí exatamente o que era a lei. Ou você se enquadrava naquilo que estava proposto, ou não tinha ouvido para você, não tinha escape para você. Você podia clamar o que tu quisesse, mas se você não conseguisse chegar com um sacerdote, oferecer um sacrifício, não tinha escapatória para você. Ai, Jesus está parado, está olhando. Salmo de número 147, verso 19, verso 20 diz: mostra a sua palavra a Jacó, e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhum da outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Então nós vamos observar, em Êxodo capítulo de número 19, verso número 5: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Quem está falando? É o próprio Deus. E vos guardardes, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis meu reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora os discípulos estão sendo movidos a quebrar um preceito da lei, aparentemente, porque a lei era para os filhos de Israel, e eles estão intercedendo por quem não é filho de Israel. Eles sentiram a necessidade. Eles sentiram a necessidade de alguém que estava longe da lei ser participante de Deus, ser participante de bens, ter possibilidade de encontrar auxílio. Olha a metáfora que Jesus leva eles a um extremo, para fazer eles compreenderem que tinha muita gente que estava sofrendo, e eles também eram dignos de misericórdia. Mas para os religiosos, nenhuma misericórdia deveria ser aplicada para quem não conseguiu descer, oferecer um sacrifício, quem sabe comprar um cordeiro, comprar um carneiro, obedecer todas as festas, fazer as purificações, fazer todos os rituais, se apresentar da forma como se deveria, comer aquilo que podia, no dia que podia, na hora que podia. Mas se o camarada nem sabia aquilo que era, como é que era, então não tinha misericórdia para ele. Jesus veio para isso, para aqueles que não tinham condições. Irmão, nenhum de nós tínhamos condições, nenhum de nós teríamos possibilidade. Pensa eu e você, com pouco dinheiro no bolso, tendo que atravessar o oceano, ir lá para Jerusalém e apresentar um sacrifício, pelo menos uma vez no ano. Misericórdia, né? Jesus explicou para os seus discípulos o que é sentir dor e não ter quem lhe ajude, e não ter quem estenda a mão, em não ter quem lhe possa fazer um benefício.
Só que não é simplesmente tu olhar para uma pessoa. Jesus vai mostrando a maravilha da graça, que não considera homem ou mulher. É o que foi lido aqui no início do nosso culto pelo pastor Jonávio, a palavra de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 28. Não é considerado judeu, grego, escravo, livre. Diante de Deus não tem nada disso. A graça, ela é suficientemente para resgatar qualquer um. Só que tem um porém. A graça não é de graça. As pessoas acham que a graça é de graça, que sentar na mesa com Jesus é tudo tranquilo. Sabe, irmão, seria muito fácil Jesus dizer: mulher, o que tu quer? Minha filha ser curada, não tem problema nenhum. Para quem já levantou mais um defunto, curar alguém, está tudo certo, está curado, vai embora. Mas não era isso. Jesus estava no efeito pedagógico para falar comigo e contigo ali naquele lugar. Jesus estava clamando e mostrando que, sabe, irmão, a graça é de graça, mas ela não pode ser banalizada. E o primeiro efeito da graça, ela tem suas implicações. Você tem que acreditar. Eu gosto de comparar, sabe, a graça como um casamento. Você vai lá ao registro, ao cartório, ao tabelião, e o juiz de paz, ela escreve num documento, lá embaixo: e dou fé que tudo aquilo que foi lavrado, pastor Lúcio, o juiz de paz, era assim, né? Você dá fé àquilo que está, que um homem solteiro foi se unir a uma mulher solteira, e estão se propondo a viver em um regime, comunhão parcial, comunhão universal, comunhão, seja os regimes que se propuserem, com suas implicações, mas eles decidem viver juntos. Aí o juiz de paz, ele assina em cima de um carimbo: e dou fé que o que está acima é verdade. Agora eu pergunto para ti que é casado, depois de casado, tu pode sair e voltar a hora que tu quer? Sim ou não? Não. Embora alguém tenha por aí afora, mas a gente deixa para lá, uma péssima prática, nós não podemos mais. Por quê? Porque nós devemos obrigação. E quando a gente assina o documento, a gente dá fé junto com o juiz de paz e junto com as testemunhas. Não é isso, pastores? É um contrato. Você está dizendo que você acredita que aquilo vai dar certo e que você está dentro. Você acredita. E sabe que Jesus estava naquele momento tocando o coração daquela mulher e dos discípulos. Jesus estava perguntando para ela: você acredita que eu vim para te ajudar? Vocês acreditam que aquilo que foi estendido para vocês pode ser estendido para ela? Porque a hora que vocês declararem que acredita, não tem um mais e um menos. Ou tem no casamento alguém mais, algum menos? O senhor que fez o casamento? Não tem. É direitos. E a nova Constituição, nossa Constituição Cidadã de 88, ela dá plenos direitos iguais. Ou tu acha que a tua esposa tem menos direito que você, ou você menos direito que ela? Jesus está dizendo: a partir de agora, vocês estão dando fé que essa mulher não vai estar mais para baixo. Agora ela vai subir de nível e ela vai para a mesa. E ela vai ter tantos direitos como vocês. Vocês não vão poder reclamar de nada. Se eu curar, se eu libertar algum que é gentil, ou alguém que é samaritano, vocês não vão falar nada, porque a partir de agora ela é igual a vocês, ele é irmão de vocês. Aí Jesus eleva a régua para colocar lá na mesa, e vai falar de algo que não é bem visto na região historicamente. Não é bom tomar o pão da mesa dos filhos de Israel e deitar aos cachorrinhos. Aí ela olha aquele exemplo esdrúxulo para o contexto deles, e ela diz: Senhor,
Pera lá. Quem tem cachorro não mata o cachorro de fome. Se o Senhor diz que eu sou cachorro, eu quero a minha parte. Eu preciso que o Senhor cuide de mim, porque o Senhor está dizendo que é meu dono. Aleluia, é um texto que é repetido. Os profetas maiores, diz o Senhor: de ti vestir de Jacó, eu sou o seu possuidor, eu sou o seu dono. Há um outro profeta, inclusive, ele diz: como eu quisera ser reconhecido como os bichos são pelo seu dono. E ela demonstra um conhecimento da lei, da profecia, da palavra liberada. Ela diz: eu quero ser cuidada, porque eu acredito que tem alguém que pode cuidar. E ela se coloca nas mãos do Senhor. Aí o Senhor olha para ela e diz: o quê? Como? Nem em Israel eu vi tamanha fé de acreditar que poderia ser cuidado. E até o texto que o pastor citou pela parte da manhã, né? Jesus vai um dia e chora por Israel e diz: eu queria cuidar de vocês, como a galinha cuida dos seus pintainhos, mas vocês não quiseram ser cuidados. E sabe, irmão, o diabo tem trabalhado na mente dos crentes, das pessoas, mostrando um Deus que não se importa, que não quer cuidar, que não quer tomar conta, que é ausente, é um Deus nominal. O inimigo está nos convencendo que nós devemos seguir ao Senhor nominalmente, pertencer a uma religião, nós termos lá de vez em quando uma experiênciazinha com Ele, está tudo certo. Mas não, irmão, nós temos um Pai que Ele nos colocou assentado numa mesa, e Ele quer que nós coma como filho, olhando no olho dEle, e nós coma com frequência, sentindo a comunhão com Ele, nós sinta a presença dEle, nós viva com Ele, nós escute Ele. Sabe por quê? Porque mesa é lugar de comunhão, é lugar de você conversar. A mesa é lugar de você sentar e você perguntar como que está, deu certo aquilo, não deu certo. A mesa só senta pessoas que elas conseguem ter comunhão. Olha o que Davi fala em um dos seus salmos, no momento de muita dificuldade, diz: prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. Eu quero sentar com os meus inimigos e eu quero voltar a olhar no olho deles e conversar. Eu quero voltar a ter diálogo, porque ninguém me escuta, mas eu quero conversar e saber o motivo porque eles estão tentando fazer isso e atentando contra a minha vida. Eu quero ter diálogo com eles. Irmão, tem muito lar que Deus está entrando e está dizendo: eu quero ter diálogo, porque tem um lugar na mesa para você. Você não está na lei abandonado, mas tem um lugar para você, e até agora tu não sentou na mesa. Tu anda longe. Jesus explicou o que é a graça. Ela não olha para a cor de pele, ela não olha para o número na conta bancária, ela não está interessada. E Paulo fala isso novamente lá em Gálatas. Ele explica em Romanos capítulo número 3, porque mediante a fé nós temos herança, e nós somos herdeiros do pai Abraão. Então tudo aquilo que foi profetizado sobre a nação de Israel, ao pai Abraão, nos alcançou. E sabe uma das coisas mais lindas que tem? Deuteronômio 28, você será uma bênção, e a bênção vai te procurar. Mas sabe o que acontece?
o diabo tira a presença dele da nossa vida e nos faz sentir tão longe de Deus. Aí tu vê num culto, não sente mais a alegria do Espírito Santo. Eu não vou essa semana na igreja porque quer saber, o culto não estava com nada. Aí você liga um hino lá no rádio, mas também não está com nada, escutar um hino no rádio, né? Vamos colocar numa rádio, ouvir notícia, mas daqui a pouco não tem uma notícia, tem outra coisa tocando ali e vai embora. Quando tu fazia a tua oração diária, lia um trecho da palavra de Deus, por mais curto que for, mas daqui a pouco você não lê mais, não está mais na presença do Senhor. Agora você vai no médico com mais frequência, e você não dobra teus joelhos com mais determinação, e coloca na presença dele tuas dores e tuas necessidades. Aí tu te interte mais com algumas coisas desse mundo, e quando tu vê, você está afastado do Senhor. É isso que o diabo quer, que você viva longe da mesa do Pai, longe do apego, do abraço do Pai, longe da presença do Pai, longe do carinho do Pai, longe do cuidado do Pai, longe do amor do Pai, do desejo de que o Pai possa estar te entendendo. Querido, o Pai te entende. Ah, mas fulano não me entende, ciclano não me entende. Vou separar, vou sair do serviço, fulano, ciclano não me entende. Mas tu já experimentou dobrar o teu joelho e falar com Deus que te entende e contar tudo aquilo que está se passando lá? Ah, mas ele está me escutando. Mas será que ele não quer te levar para a mesa da graça, sentado do ladinho dele e sentir a mão dele pegar na tua? Oh, faz o exercício para você mesmo, querido, com todo respeito, amada do Senhor. Você sabe que tem o respeito com a igreja. Eu falo para mim mesmo. Quanto tempo passa você não sente o abraço do Pai, o aperto de mão do Pai? É que você pode chegar para Ele e contar tudo aquilo que está acontecendo com você. Irmão, havia uma mesa em que nós não podíamos sentar. Havia uma mesa que ninguém nos escutava. Havia uma mesa que nós não tínhamos chance de ser participante. Mas Jesus nos convidou a nós sentar em uma mesa em que a gente não é visita, em que a gente não é o que trabalha na casa, que por respeito e carinho e consideração eles dão um assento. Não, o Senhor nos chama por filhos, por amados. Aleluia. Tem parte na herança para nós do Senhor. Tem um projeto de Deus. Tem um Deus que nos ama. Esse ano está terminando. Durante todo o ano, alguém chegou para ti, demonstrou ou falou para ti que te ama? Talvez não. Talvez ninguém te tratou com carinho ao ponto de você sentir amado durante este ano. E como é bom você sentir-se amado, cuidado. Mas eu quero te dizer, Deus ama e Deus quer cuidar você e quer se manifestar todos os dias com a presença dEle. Ah, mas o inimigo levanta isso, ah, mas o inimigo levanta aquilo, ah, mas o inimigo... O papel dele é levantar mesmo. O que é o nosso papel? Cuidar para que a gente não saia da presença do Senhor. Cuidar para que a gente fique perto do Senhor. Cuidar para que a gente esteja do lado do Senhor. Cuidar para que ver se eu estou comendo aquilo que o Senhor está me dando. É uma luta, mas então vamos comer aquilo que o Senhor está me dando. Por algum motivo Ele está me dando luta. Ah, mas depois da luta Ele vai nos dar vitória, sim. Porque qual é o pai? Jesus falou lá em Lucas. Qual é o pai que o filho pedindo uma serpente vai dar um escorpião? É isso? Não, pedindo pão e dará. Irmão, não.
Deus quer cuidar de nós. O ano está terminando. E qual é o desejo de nós? Que nós sente na mesa do Senhor e nós comece a comer aquilo que Ele tem para dar, sem murmurar. É fácil? Ou dizer para ti, não é fácil. Mas é o convite dEle para nós. É o convite dEle para nós olhar no nosso olho, olhar no olho dEle. Ah, mas como é que eu vou olhar no olho do Senhor? Pela fé. Pela fé. Mesmo nas tribulações, nas dificuldades, você olhar pela fé e sentir que Ele está ali. Você pode se colocar em pé, por gentileza? Jesus olha para aquela mulher e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Eu não encontrei alguém que entendeu aquilo que está acontecendo aqui, nem nos filhos de Israel. Você entendeu aquilo que o Senhor está permitindo na tua casa? Não? Você não precisa entender, você tem que sentir a presença de Deus. Te falo por experiência própria. Às vezes a gente não entende aquilo que o Senhor está mandando. Às vezes a gente não entende as batalhas que nós estamos passando. Às vezes a gente não entende aquilo que está se fechando. Nós não precisamos entender. A gente só precisa compreender que a gente está na mesa com o Senhor e está comendo aquilo que Ele está liberando para nós. Porque dali a pouquinho Ele começa a mudar o cardápio. Daqui a pouco Ele parar de nos ensinar algumas questões, Ele vai começando a revelar outras questões que Ele não revelou. Ele vai nos começando a levar para um outro nível. Ele vai levando nós para um outro nível. Ele percebe que nós já compreendemos algumas questões, então Ele vai aumentando o nível. Se algumas questões não estão acontecendo, é porque talvez o nosso nível não está ainda contento do Senhor. Então Ele está deixando aquele cardápiozinho de leite, sucrilho. Mas daqui a pouco Ele vai dizer: vem cá, vamos comer um X. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente está doente, a gente não percebe. Doente pode comer X? Não pode. A gente fica bravo com o Senhor. Senhor, eu queria tanto X, por que o Senhor não me deu? Qual é o pai que pedindo pão lhe dará uma serpente? Ei, carabagarabagabachuriamai, carabagadamassu. 2 mesas. Nessa noite o Senhor nos convida a nós sentarmos à mesa com Ele, sentirmos a presença dEle, o cuidado dEle, sentirmos Ele bem de perto e colocarmos tudo nas mãos dEle. Eu não sei você, mas é na mesa que eu converso com a minha esposa, eu converso com meu filho, eu converso sério. Ninguém fica bravo com ninguém, porque nós estamos no lugar certo. Às vezes a gente fala no lugar errado. Quem sabe tu tem se manifestado com o Senhor no lugar errado, na hora errada. Ah, mas tem horário? Tem lugar? Mas como a graça de Deus não é liberal? Sim, irmão. Mas para quem tem comunhão e dá fé que aquilo é real. Se você não acredita que Ele está contigo, ao ponto de você dizer: eu quero entregar tudo nas tuas mãos e confiar a Ele, o que adianta? Porque tu quer resolver do teu jeito. Tu quer uma palavra de Deus e resolver do teu jeito. E sabe, irmãos, deixa eu só fazer um pequeno parênteses. É uma das coisas que mais deixa triste o pastor. Não é, pastores? As pessoas querem ouvir uma palavra de Deus. É, pastor Dirceu? Mas elas querem resolver do seu jeito. Olha o que Deus está falando. Receba-se a contigo. Deus está falando para ti. Diz: Senhor, então, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu vou negar a minha vontade.
A vontade daquela mulher era, quem sabe, virar as costas e sair do lado do mal educado. Mas doutor Cleito, se ela saísse do lado mal educado, Jesus, ela seria exaltada? Olha o que Deus está falando. Deus está trabalhando talvez aí, irmão, querendo trabalhar, restaurando algo na tua casa, na tua família, restaurando algo. O ano não terminou ainda. Há um tempo de restauração para você, para a tua casa, para o teu lar. Há um tempo de restauração para alguém que está longe. Porque quando a cura do Senhor é manifesta, até quem está longe, querendo ou não, recebe a libertação, entra na casa. Eu não vi, glória a Deus. Então, vamos repetir. Quando nós entendemos o mistério e nós entramos na presença do Senhor, mesmo quem está longe e não está entendendo nada do que está acontecendo, porque essa foi uma das primeiras coisas como jovem obreiro eu entendi. Um endemoniado, ele não sabe aquilo que ele está fazendo, ele não tem a compreensão do que ele está fazendo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe tudo o que está fazendo. Mas uma pessoa, quando ela está possessa de demônio, ela pinta e borda, ela não sabe aquilo que ela está fazendo. Mas quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa que está na casa, a treva vai embora. E até quem não sabe o que está acontecendo, o demônio vai embora e a pessoa é liberta com a legalidade espiritual que entrou na casa por alguém. Os pastores vão estender as mãos e orar sobre você. Não precisa você contar o problema para ninguém aqui, a não ser o Senhor Jesus. Então fale baixinho, fale em pensamento, peça com um pastor, ore sobre você. Se você deseja, ao final do culto, ou agora mesmo entre o meio e o final do culto, procure um dos pastores em retirada aqui, eles vão ministrar uma palavra para ti, vão falar com você, mas não deixe para amanhã aquilo que você precisa tomar uma posição hoje. Hoje o ano não terminou. Deus ama você. Deus cuida de você. Deus quer cuidar de você. Deus quer dirigir você. Deus quer encontrar você.